Vocês viram ainda há pouco uma brincadeira aqui, né, de placas de sinalização que ilustram claramente as leis do trânsito. E você notou, com certeza, que algumas dessas leis foram 6 placas, se eu não estou enganado. Pouquinhas, né? Tem dezenas dessas placas, ou até centenas, não sei. Muitas dessas leis você não conhece, não é? E às vezes a gente se move deduzindo algumas coisas e não por ter de fato conhecimento. Isso também acontece em relação a uma lei de Deus. Às vezes nós nos movemos com o entendimento, porque nós aprendemos às vezes até errado. Então, quando alguém vem trazer a palavra certa ou a palavra aplicada da maneira correta, às vezes a gente se assusta, a gente discorda, a gente se posiciona com resistência. Não é só a respeito do casamento, tem muitas coisas polêmicas. Um dia nós vamos fazer aqui uma noite sobre isso também, porque nós precisamos encarar como crentes qual é a nossa posição. Nós falamos aqui há semanas atrás sobre a realidade do céu e nós deixamos bem claro que à medida que se afunila, se aproxima realmente a consumação dos tempos, nós precisaremos nos posicionar. Se nós somos a noiva de Cristo ou se nós somos a outra mulher chamada Babilônia. Está lá no Apocalipse. Então, em tudo, nós precisamos, em algum momento, realmente ter um entendimento bíblico e devemos, ao mesmo tempo, fugir da moda ou do entendimento mundano, para que nós não venhamos, assim, quebrar princípios, quebrar a lei de Deus, porque todo mundo faz. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós vamos agora ministrar a Tua palavra e queremos fazê-la no temor do Senhor, na força do Seu poder, na dependência do Espírito Santo. Que o Senhor possa, nessa noite, pregar através de mim, trazer o ensino da Tua verdade através de mim. O Senhor sabe quão limitado eu sou, quão incapaz eu sou, mas sabe também o quão preparado me torno qualquer um dos Teus filhos quando dependemos do Senhor. Por isso, eu quero me mover na Tua dependência nessa hora. O Senhor sabe quantas lutas temos visto dentro das igrejas. Mutações, Senhor Deus, políticas e sociais que nos alcançam. E poucas vezes nós vemos um posicionamento coletivo até da igreja em algumas áreas. Da igreja do Senhor, não é da nossa igreja apenas. Por isso, Senhor Deus, humildemente nos ensina hoje sobre esse assunto. E que a Sua palavra seja a nossa palavra. Que a Sua verdade seja a nossa verdade. E que o Senhor seja honrado e exaltado através dela. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Tem uma estatística que diz que de 1990 a 2015, não é tão recente, cerca de 25 anos, a taxa de divórcio para pessoas com 50 anos. Quem tem 50 anos aqui? 50, 50 e X, 56, jovem, né? Legal. Então, mas para a taxa de divórcio nessa faixa de 50, dobrou, e a taxa de divórcio com 65 anos ou mais, triplicou. Isso se torna realmente algo fenomenal, é um fenômeno, porque se perguntaria, eu já vivi com aquela mulher, ou aquela mulher com aquele homem 20, 30, 40 anos, o que justificaria zerar tudo, pegar a malinha, a vovó, o vovô, e dizer, estou indo embora, vou começar tudo de novo. Em certo aspecto, isso não faz sentido. Aí eu me pergunto, como eu não sou tão inteligente quanto vocês são, por que não fez isso antes, né? Poderia tentar realmente recomeçar. Não é bíblico essa minha palavra, tá? É uma palavra de sarcasmo aqui. Não é?
Então, esse ano eu e Sueli fizemos 31 anos de casados. Quase a minha idade toda, né? Casei muito jovem. Casei com 22 anos. E quando nós casamos, nós tínhamos uma decisão muito firme. Primeiro, que nós casamos para agradar o Senhor. E segundo, que nós casamos para continuar agradando o Senhor. E não um ao outro. Tem esse negócio de dizer, você tem que fazer fulano feliz, fulano tem que fazer você feliz. Eu aprendi ao longo desses anos que quando eu agrado ao Senhor, dificilmente ou quase impossível desagradar minha esposa. Estão ligados ou não? É por isso que eu decidi que eu não tinha que esconder nada dela, porque eu não consigo esconder nada do meu pai. Então eu não sou primeiro fiel a Sueli, eu sou primeiro fiel ao meu pai. Porque ela não sabe o que eu estou fazendo quando eu estou sozinho no meu escritório, quando eu estou com o meu celular no carro, quando eu estou num shopping ou quando eu viajo só. Mas o meu pai sabe. E eu não posso decepcioná-lo. Então, o meu propósito de casamento é para a vida toda. É, de fato, o propósito de Deus. Casamento é uma instituição criada por Deus, posso dizer assim, no 6º dia, que tem 3 características básicas. Ela é hétero, porque ele diz que homem e mulher, né? Deus criou homem e mulher. Ela é monogâmica, porque é só um para um. E ela é vitalícia. Estão ligados? Guarda isso aí. Esse é o ponto. Ela precisa ter essas 3 características. E esse assunto é tão debatido que nos tempos do Novo Testamento e no Antigo teve muita celeuma, muita confusão em relação ao divórcio. E um dos textos mais esclarecedores a esse respeito está lá em Mateus 19. Nós vamos ler do 3 ao 11. Se você puder, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Mas veja, além de nós estarmos vendo esse movimento do divórcio, que os estudiosos chamaram de divórcio grisalho, né? Porque os cabelos se tornaram brancos, se refere àqueles que conseguiram conservar os cabelos, né? O caso do Serginho. O meu está nascendo, eu não vou dar nem para falar. Né? E que também resolvem, como eu disse, recomeçar. E o caminho para esse é desfazer o que tinha, caminho para isso, através do divórcio, que é a quebra do acordo, a quebra do pacto. Querendo com isso dizer, eu legalizei, eu estou dentro da lei. Um dia eu recebi uma jovem, eu não atendo mulher sozinho, então tinha uma pessoa comigo, tinha uma testemunha comigo. E aquela jovem veio dizer que tinha acabado de assinar o divórcio, mas foi muito rápido, que agora estava livre. E ainda ousou dizer para servir ao Senhor. Aí eu fico perguntando qual Senhor ela está se referindo. Porque o Criador do casamento não deve ter ficado feliz com isso. O engano é lá em Malaquias que ele diz que eu estive lá, Deus diz, no dia do teu matrimônio. Casamento, ele envolve testemunhas, como vocês sabem, que geram um testemunho terreno, envolve a lei dos homens e a lei de Deus, e tem a presença do próprio Deus no casamento, porque ele é o Criador. E se ele é teu pai, então teu pai foi no casamento. Se é o outro, teu pai, se é o outro, então ele também deve ter ido no casamento. Eu me alegrei muito quando eu tive a oportunidade de celebrar uma bodas de ouro.
50 anos de casados. Para mim foi muito emocionante conviver, né? Aquele casal conviver, aparentemente estavam bem, não pretendiam se separar, né? Depois de 50 anos vivendo juntos. E antes de eu ler o texto, eu queria também colocar assim, o que é que tem levado essas pessoas a se separarem? Porque o tema é casamento grisalho, né? Então eu preciso dar uma justificada nisso. Casamento, divórcio, grisalho. O que acontece é que quando as pessoas chegam numa certa idade, vou tomar o exemplo do Sérgio ali, que tinha 3 meninas em casa. 3, não é Sérgio? Falei certo, né? E chegou um momento que as meninas casam. Tudo bem, vem os netos e tal. E é uma nova fase. Quantos estão passando por isso? Os filhos já casaram tudo. Você, quem mais? Pode levantar a mão, não se vergonha não. Joás, né? Os filhos vão embora, é outra dinâmica. E eu digo, cara, agora você tem a oportunidade, vou brincar aqui com os homens, de andar de cueca em casa. Você pode namorar mais com a sua esposa. Mas eu não sei o que dá na cabeça desse povo que eles começam a olhar os defeitos. Então o relacionamento passa a ser, em vez de ser mais íntimo e pessoal, passa a ser impessoal. Eles começam a ver defeitos. E o que você mais valoriza é o que te domina. Se você valoriza a virtude, ela vai dominar. Se você valoriza os defeitos, quem não tem, isso vai dominar o relacionamento. Então os filhos saem, e alguns têm certa dificuldade de lidar com isso. Eu acho que Deus me deu uma direção sábia, porque a gente só tem 2 filhos, vocês sabem, né? O Gabriel casou, inclusive na idade que eu casei, 22 anos, e foi embora. Foi embora para Curitiba estudar. Hoje ele está morando fora do Brasil, está estudando, vocês sabem. Tanto ele como a esposa fazem medicina. Eu fiquei feliz, porque ele casou e tem que casar e ir embora mesmo. É isso aí. E a gente tem o Mateus, que é outra dinâmica. A médica disse, como Mateus é especial, a primeira diagnóstico disse, o casamento não dura. Eu disse, depende comigo, né? Depende do fundamento. Porque realmente não é fácil. Mas quando o fundamento realmente é bem alicerçado, você vai passar pelas dificuldades. Chuvas, trovoadas, ventos fortes, o que mais? Enxurradas, e você passa, você fica firme. Então, essas mutações, no meu entendimento, não devem avançar para dentro da igreja. Não devem. Porque a igreja é a noiva de Cristo. Ela é a expressão de Deus no mundo. Ela é a confirmação das leis de Deus na prática. Então, veja como isso é polêmico. Que houve uma discussão com Jesus, estimulado pelos fariseus. Tem algum fariseu aqui? Não, né? Tem não, né? Pelos fariseus. E eu quero ler com vocês o texto agora de Mateus 19, versículo 3. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando o quê? Vamos ler juntos? Cadê o Flá? O Flá não está aí. Então a pergunta foi essa: deve-se permitir que o homem se separe ou se divorcie da sua mulher por qualquer motivo? Ok, vamos ler mais um pouco, eu vou explicar depois. Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher. Aí hétero, né? O relacionamento hétero. Nunca é homem ou mulher e mulher. Estamos falando do princípio. E disse, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são 2, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram, então, por que Moisés disse na lei que o homem
poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Na linguagem de hoje seria o que se mandá-la embora? Fala não, só para pensar. Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão. Grife isso aí. Apenas como concessão ou como permissão. Pois o coração de vocês é duro, mas não era assim o propósito original. E eu lhes digo o seguinte: quem se divorcia de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns assim mesmo se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder, aceite isso. Então aqui nós vemos uma discussão encomendada, vamos dizer assim, apimentada ou cheia de veneno, assim, venenosa, porque ali se manifestavam duas escolas, né? A escola de dois rabinos, de dois líderes, de dois, vamos dizer no dia de hoje, vamos dizer, fossem dois teólogos, né? Shammai, que era um cara conservador, e ele ensinava que só podia realmente separar, mandar a mulher embora por causa de pecados sexuais. E o Hillel, que dizia que a mulher poderia ser mandada embora por qualquer motivo. Tem uma linguagem que diz assim: porque descobriu nela algo de vergonhoso. Ou seja, por qualquer motivo, essa outra escola dizia que deveria ir embora. Bastava o homem achar algo desinteressante na mulher e ele mandava embora. Então, eles se referem ao texto de Deuteronômio, coloca lá, queridão, Deuteronômio 24, 1 a 4. Esse é o texto básico. Veja, eu quero que vocês entendam essa discussão, qual foi a raiz dela. E lá eles estão se referindo à lei de Moisés, que é esse texto aí que Jesus refuta, né? Se o homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Então eles estavam se referindo a esse texto e a intenção era dizer assim: aí Jesus, está de qual lado? Né? Jesus negaria com isso a lei de Moisés e poderia desqualificá-la. E Jesus, com toda a sabedoria que lhe era comum, ele se volta para o princípio, né? E eu queria, inclusive, coloca aquele segundo slide. Acho que é o segundo. Essa aí. Então, aqui, qual era o contexto disso? Essa discussão baseava-se nesse quadro aí, a cláusula de exceção, que quando Jesus diz só tem um jeito de você se separar se houver ilícito ou pecado sexual. E esse pecado sexual poderia ser, inclusive, a fornicação. Lembra no caso de José, quando José soube, ou seja, antes do casamento, porque o casamento era um acordo, era um contrato feito entre os pais do noivo e o noivo, e a moça era confiada a ele, ou prometida a ele, e ela ficava se preparando para o casamento. Semelhantemente ao que está acontecendo hoje com a igreja. Não é? E nesse tempo ela tinha que se guardar. Então, se porventura uma moça falhasse, ele poderia dar carta de divórcio, porque ela, na prática, já era casada, só não morava com ele. Esse texto aí, que é a palavra porneia, no grego, tem muitas variações de entendimento.
Porque você sabe que na lei também dizia que se alguém fosse pego em adultério, ele deveria ser o quê? Apedrejado, seja homem, seja mulher. Então, nós subentendemos que não era esse caso. Então, havia essa discussão entre essas duas escolas. Pode tirar, depois você volta para ela de novo, só para dar uma ajudinha, que o pessoal está entendendo do que eu estou falando. E Jesus, então, sabendo do que se tratava e qual era a base que eles traziam a ele do problema, começou a explicar a origem do casamento. Como eu disse ainda há pouco, o casamento ele tem caráter indissolúvel. Ele é parte do plano de Deus. É através do casamento que nós, o povo de Deus, o ser humano, encheria a terra. Por isso que Jesus, volta lá para o Mateus de novo, acho que no versículo 9, né, ele diz que Deus não pode separar, aliás, que o homem não separasse o que Deus uniu. Agora, é muito interessante, inclusive Paulo toma isso como um mistério, essa questão do casamento, que ele diz se refere a Cristo e a igreja. Quando essa união ocorre, que envolve o deixar e ao mesmo tempo o se unir e o tornar-se uma só carne, que tem também a ver com o ato sexual. O relacionamento sexual é a forma em que um homem e uma mulher se unem. Literalmente, um fica dentro do outro. Eles se tornam um só ser. Podemos ir a fundo, ir mais a fundo e dizer, envolve, portanto, uma união física, emocional, espiritual. Tanto é que o próprio Paulo diz, quando você se envolve com uma prostituta, você se torna uma só carne com ela. Isso é muito sério, porque Deus tira a mulher do homem e dos dois ele gera um novo descendente. E você observa, isso aí seria um outro tema, mas você observa que o mecanismo de Deus dessa unidade não é gerar morte, é gerar vida. Quando Moisés estabelece o divórcio, uma das razões, eu diria que talvez a mais relevante, era proteger a mulher, porque o homem pagava um dote, tirava aquela mulher de casa, casava com ela, e se ele se desagradasse dela, ele dizia assim, essa mulher, ela tem uma mancha aqui, sei lá, ela anda troncha, eu não sabia disso. Ela é estéril, não sei qual motivo, ela ronca muito. Cara, não tem como eu ficar com uma mulher dessa, ela ronca. Eu quero divórcio. Ainda bem que os homens não roncam, né, Tiago? Eu nunca me vi roncando. Não, né? Então, Moisés concede o divórcio para proteger as mulheres. E tem um detalhe nessa mesma lei, ele explica que o homem não podia, depois que ele dava a carta de divórcio, casar de novo com essa mulher. Ele não podia recasar-se com essa mulher. Havia todo um processo, e ali aquela mulher poderia seguir uma nova vida. Porque senão ela ficava ali parada, não podia procriar, não poderia ser mãe. Né? Então, na verdade, o plano de Deus não era que aquele homem repudiasse, repúdio, divórcio é a mesma coisa, mandasse a mulher embora, e sim que ele honrasse o matrimônio. De todo modo, se ele realmente mandasse embora, ele não poderia mais casar-se com aquela mulher. Eu entendo como se aquilo, Deus dissesse, você rasgou a união. Nesse caso, você nunca mais terá acesso a essa mulher. Né? Então, eu quero colocar agora para vocês que o casamento foi Deus que criou. Estão ligados? Está claro. E o divórcio, quem criou? O divórcio é invenção humana. Mas como nós vivemos um movimento hoje extremamente humanista, e as coisas de Deus parecem perder o seu devido valor cada vez mais, as pessoas hoje se divorciam como se fosse uma troca de roupa. Não se assuste com isso.
Eu lembro, eu estava fora de Manaus, quando alguém me liga, uma mulher me liga, que eu estava tentando ajudá-los na reconciliação. E ela estava tão decidida a acabar o casamento, ela disse: pastor, eu estou aqui no cartório para assinar, e o fulano não chegou ainda. Imagina, eu estava num treinamento fora de Manaus. Graças a Deus, foi um caso louco isso aí, porque realmente se separou, mas o Senhor, depois de 4 anos mais ou menos, nesse caso houve uma reconciliação, né, e a família foi restaurada. Então eu quero dar para você agora 4 argumentos a favor do casamento vitalício e em seguida eu vou estar falando sobre o divórcio. Primeiro argumento, se você quer que o seu casamento dure, você tem que praticar o perdão. Eu quero que o meu casamento dure realmente até que a morte se separe. Então, o primeiro ponto é que no capítulo 18, capítulo anterior a esse que nós lemos, que é o 19, Jesus ensina sobre o perdão. Ele fala para Pedro aquela situação lá, quantas vezes se deve perdoar, tal, e depois ele conta a parábola daquele credor, né, que emprestou e que não perdoou, que foi perdoado de uma mega dívida e não perdoou uma pequena dívida. Então, aqui nós entendemos que os processos de Deus para que o casamento não termine são diversos. Num outro tempo, eu estava falando sobre casamento aqui no Amigo de Fé, e eu ia falar também sobre esse tema de separação e divórcio nessa noite. E eu perguntei: Deus, agora eu me atrapalhei aqui, eu não sei como é que eu vou falar, porque é tanto divórcio. Por que há tanto divórcio, inclusive dentro da igreja? E o Senhor falou para mim claramente: porque eles não obedecem à minha lei. A desobediência enfraquece o poder da lei, né? A obediência fortalece o poder da lei. A lei funciona. Então, no capítulo 18, Jesus ensina sobre o perdão. Quem é perdoado por Cristo deve também conceder o perdão ao seu próximo, ao seu cônjuge, aos seus familiares. E, inclusive, se for adultério. Eu quero dizer a você que talvez esteja aqui ou que vai nos assistir nessa gravação, que se o seu marido ou a sua esposa lhe traiu, lembre-se que Jesus também foi traído. E ele perdoou. É mais barato um tratamento, um acompanhamento de aconselhamento bíblico para restaurar o casamento do que a separação. O divórcio é um convite à morte. Os filhos sofrem, o casal sofre, a descendência sofre. Sinceramente, eu já casei aqui na nossa igreja pessoas que chegaram aqui separadas e que não tinha mais jeito, e disseram para mim: pastor, e agora? Você já está separado há 20 anos da sua primeira esposa, tem filhos com ela, agora está com essa outra, tem filhos com ela e tem mais filhos chegando, que a pessoa estava até grávida na época. Ele disse: você tem que casar, você tem que entrar na aliança. Não dá mais para você refazer tudo isso, agora você vai ter que conviver com isso aí o resto da sua vida. Entende? Então, às vezes, é muito mais barato pagar o preço de seguir. Né? Naquele tempo, eles não eram crentes. Então, o perdão precisa ser oferecido. E quando há confissão de pecado, quando há arrependimento, quando há frutos de arrependimento, o casamento segue. E, às vezes, o casamento é muito mais fortalecido. Eu lembro de um caso que nós acompanhamos, que o marido confessou. Isso é um processo, isso é feito num processo, não é assim, que pode ter acontecido há 20 anos atrás, no dia que você conta, como se tivesse acontecido naquele dia, para qualquer um dos lados. Mas a Bíblia diz que para que haja cura, tem que ter confissão. Muitos não acreditam nisso, mas isso é uma verdade bíblica. Se Jesus não se envergonhou de ir para a cruz, despido, por causa dos nossos pecados, por que nós não? A Bíblia diz: eu errei. Domingos contou o testemunho dele aqui já várias vezes, que ele era desleal com a sua esposa.
E ele consertou. E o Domingos ama muito a sua esposa. Vocês veem quanto ele cuida da Marilene. Ele podia estar escondendo, escondendo, escondendo. E parece-me que quando isso acontece, é um novo tempo no relacionamento. Enquanto está escondido, há uma culpa silenciosa, há uma perseguição. Então, um casamento vitalício precisa ter a prática do perdão. Olha, eu não quero aqui, longe de mim, dizer que o meu casamento é um exemplo. Você pode se decepcionar muito comigo. E não se assuste com isso. Mas nós estabelecemos algumas coisas lá em casa, quando nós casamos. Uma delas é que a gente não dormia brigado. Então, às vezes, a Sueli aprontava comigo, como ela não está aqui para se defender, eu vou lá. E eu ficava, ela vai ter que pedir perdão. Esperando, e dar uma roncada e nada. A gente não conseguia dormir, homem de Deus. Até que dá uma trombada assim, dá uma virada meia forte para tocar no outro. E a gente tinha que resolver. Eu quero pedir perdão de você por aquilo que eu falei. Porque eu fui grosso com você. Sabe por quê? Porque você não pecou contra ela, entenda isso. Você desagradou o pai dela, estão ligados? Esse entendimento é muito importante para que você tenha esse tipo de comportamento como algo natural. Se você não perdoa, você não merece ser perdoado. Na oração do Pai Nosso, Jesus deixa muito bem claro: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste não perdoará as vossas. Então, quem é você, um pecador, uma pecadora, para negar perdão a um pecador igual você? Se aquele que nunca pecou te perdoa. Estão ligados? Não? Então, esse é um ponto que você deve guardar. Você sabe de uma coisa? Jeremias 3:8. Um dia, o próprio Deus deu carta de divórcio. Jeremias 3:8. Ao seu povo. Você já entendeu? Nós já falamos muito sobre isso aqui, mas talvez você esteja vendo hoje, que esse mistério de Cristo e a igreja não tem nada a ver em relação no sentido físico com um casamento de homem e mulher. Ali se trata de pacto, de aliança, que é a mesma coisa do casamento. Pacto, aliança. E aí, Jeremias 3:8 diz assim: ela viu que me divorciei da infiel Israel por causa do seu adultério. Mas Judá, irmã traiçoeira, não teve... É ruim de ler aqui. Melhor virar para cá. Olha daí, gente boa. Não teve temor algum, também me deixou e se entregou à prostituição. E à medida que você vai subindo no texto, você vai ver que depois ele faz um apelo para que ela volte. Ele está dizendo: eu te perdoo. Arrependa-se que eu te perdoo. Então veja que o adultério espiritual é dolorido até para o próprio Deus. Deus entende se você foi traído, meu irmão ou minha irmã. Ele também foi. Mas o que ele ofereceu? Bomba, bala, tiro. Ele disse: eu quero te perdoar. Lembra Oséias? A história de Oséias demonstra o quanto Deus ama o seu povo. E a maior expressão do perdão foi o envio do Senhor Jesus, do próprio Deus, para que ele pudesse pagar o nosso pecado. Isaías 50, versículo 1, Lael. Veja, Deus é fiel. Mesmo quando você é infiel, lembra lá o que Paulo fala em Tessalonicenses? Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, olha aí, outro texto que mostra que Deus também deu carta de divórcio. Assim diz o Senhor: acaso sua mãe foi mandada embora porque me divorciei dela? Vendi vocês como escravo para meus credores? Não, foram vendidos por causa de seus pecados, e sua mãe se foi por causa da rebeldia de vocês. E você continuar lendo o texto, você vai ver: volte, eu te perdoo. Eu estou disposto a te receber de novo. E se você viveu isso ou está vivendo, essa quebra de pacto, não quebre o pacto. Deus é um Deus de pacto. Ele não quebra o pacto. E é interessante, gente, pastor Joás, eu observo que pessoas que têm facilidade de quebrar, que viveram esse processo
e não foram realmente redimidos nessa área, eles têm facilidade de quebrar pacto. Eu já notei isso. Alguns viveram essa experiência quando não conheciam o Senhor e tal, né, casaram de novo, recomeçaram, é outra realidade. Mas tem pessoas que têm uma consciência do que é certo, mas caminham por um caminho errado. E eles são quebradores de pactos. É impressionante isso. Aí você diz, pô, pastor, você está tendo muito duro. Gente, eu não estou falando de mim, essa não é a minha lei. E se você entende que tem que consertar para que o seu casamento seja vitalício, primeira coisa que você tem que fazer, fique ligado aqui, eu vou dar um esquema para você. Primeira coisa, confesse a Deus, se derrame diante dele. Eu traí a minha esposa, eu traí meu marido. Igual o Davi falou lá em Salmo 51, Salmo 32, Salmo 51, você deveria meditar nesses dois salmos. E no Salmo 51, versículo 4, eu acho, ele diz, pequei contra ti. Ele não disse que pecou contra Betseba, que pecou contra Urias, que pecou contra o pai dele, a mãe dele. Ele disse, eu pequei, foi contra ti. Foi aí com Davi que eu aprendi esse processo de que eu tenho que canalizar para Deus e não para os homens. E então o primeiro ponto é se derramar diante dele. Quando você começa a realmente se sentir tratado, perdoado, você vai começar a dar frutos. A tua mulher ou o teu marido vão perceber, mesmo que você não diga nada. Mas essa confissão realmente tem que ser uma transformação de dentro para fora. Você vai perceber que aquela mulher não é mais aquela mulher que te traiu, ou que aquele homem não é mais aquele homem que te traiu, porque ele confessou o seu pecado. Agora ele tem uma outra prática, porque ele tem um novo pacto com o Pai. Um novo tempo com o Pai. E aí, quando o próximo passo, primeiro é confessar a Deus, o segundo passo, confessar a um pastor, a um conselheiro confiável, que vai orar com você. Só aí tu já começa a colocar luz, o capeta já vi, estou perdendo a briga. Ele não está mais escondendo, ele realmente resolveu com o pai dele, agora ele já contou para o pastor, que é confiável, que não vai andar contando a história para ninguém, vai estar orando com ele, vão estar orando pela esposa ou pelo marido, e Deus vai dizer a hora de trazer a luz. Então o segundo ponto é esse, conselheiro confiável. Então no momento de Deus, vai ser confessado ao seu cônjuge. Eu sei que tem gente que contesta isso, mas esse é o processo bíblico. De novo, não é o meu processo. Eu preferia não contar para não dar desgaste, mas eu estaria errado. Então, quando isso é feito cuidadosamente, essa família vai ser uma bomba no inferno, quando tudo estiver resolvido. Estão ligados? E eu acompanhei alguns casos assim, casos gravíssimos, gravíssimos, de traição, de engravidamento de mulher de amiga da família. Entende? Então, nesse momento, passa a ter uma nova mudança, e aí você vai passar por um outro processo, que é o processo que a gente chama de apedrejamento de humilhação, que é o traído, quando estiver com raiva, a mulher vai trazer e vai dizer, você aprontou comigo, você é isso e aquilo. E aí sabe o que você vai dizer para ele? Eu não sou mais aquele homem. Vai dizer para ela, eu não sou mais aquela mulher. Eu sou um novo homem. Eu sou uma nova mulher. Eu quero te pedir perdão de novo. Me perdoa, eu errei. Mas eu não sou mais aquele cara. Eu sou o cara que você sempre quis que eu fosse. Eu sou a mulher que você sempre quis que eu fosse. Agora eu sou um homem fiel a Deus. Eu sou uma mulher fiel a Deus. E você merece um cônjuge fiel, como eu sou fiel ao Senhor. Então esse é o processo. E vai quebrar as raízes. Veja, Deus odeia o divórcio. Malaquias 2, 15 e 16 diz assim, não foi o Senhor que os fez um só? Isso aqui é um mistério. Em corpo e em espírito, e eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele deseja uma descendência consagrada. Uma descendência bendita do Senhor. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Então esse é o primeiro ponto, volta lá. Tem que ter perdão. O segundo, plano original, nós estamos no nosso tempo aí, beleza.
Segundo ponto, é o plano original de Deus é que só a morte separe. Então, o versículo 3 a 6, Jesus descreve, né, esse ponto aí, sobre o casamento e o divórcio. Quando um casal busca a separação, ele está chamando o que para o relacionamento dele? A morte. Quando uma pessoa me procurou dizendo que estava decidida a sair, eu disse: será que não é mais fácil lutar para reconstruir a relação com aquela mulher que você se apaixonou, com aquele homem bonitão? Hoje ele ainda está meio barrigudo, está meio assim assado, mas é o teu marido, do que você chamar morte e recomeçar. Alguns ouvem, alguns permitem que a palavra de Deus ministre sobre ele. E quando Jesus foi questionado por esses fariseus, o interessante foi que ele, pastor Toninho, não focou no divórcio, ele focou no casamento. Você observa que ele vai lá para Gênesis 1, 27, e depois Gênesis 2, 24, e ele reprisa, né? Vocês não leram nas Escrituras, ele registra que desde o princípio o Criador fez homem e mulher, e disse por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já são dois, que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Então veja, o divórcio é exatamente o mecanismo do homem para a separação. O divórcio é de quem? Do homem, estão ligados ou não? Guardem isso. O divórcio não é de Deus. O que é de Deus? O casamento. O casamento que é monogâmico, hétero e vitalício, até que a morte separe. A estrutura que Deus criou, Edson, para que o casamento resistisse até os últimos dias, foi tão forte que só a morte destrói. Só a morte teria capacidade de destruir. Porque hoje está tão banal. Porque hoje a estrutura, a instituição do casamento, inclusive dentro das igrejas, está tão fragilizada. Porque uns estão na escola do Shammai e outros na escola do Hillel. Uns dizem assim: ela me traiu, ele me traiu, vamos tentar reconciliação. Não, eu vou casar com outro, vou arrumar outro. E o outro diz: não, eu não quero porque ela fala muito, ela briga comigo, gasta muito. Né? Meu cartão está todo arrebentado de dívida. Mas isso tudo é tratável. As duas escolas existem ainda hoje. Nós precisamos nos voltar sempre para o plano original de Deus. Há um padrão que deve ser obedecido. Se o padrão for obedecido, não tem como dar errado. Gente, eu vou repetir aqui. Se o padrão de Deus for obedecido, o seu casamento vai durar até que a morte separe. Sabe, eu sempre sonhei, às vezes eu digo para a Sueli, você sabe que eu sempre sonhei em a gente estar nessa idade com aparência aí de uns 50 e tantos, mas com aquela aparência de 38, 40. Eu acho tão legal quando a gente sai para jantar. Quando eu digo: você não quer ir fazer o cabelo hoje, para você ficar mais elegante, mais bonito? Nós somos uma só carne, eu estou cuidando de mim, estão ligados? E quando ela fala para mim que eu estou com essa barriga charmosa, né? Que eu tenho que me livrar dela, Edson. E também, né, varão? Essa barriguinha charmosa. Né? Porque nós somos um. Nós precisamos cuidar um do outro. Eu fiquei pensando, como é que a gente consegue entender isso, esse negócio de ser um, porque é um mistério. Diz: antes vocês eram dois, agora vocês são um. Aí eu fiquei pensando, Mois, tu que é um cara criativo, na seguinte ilustração. Se eu solto, eu tenho aqui
um copinho, digamos aqui, vou fazer aqui o copinho. E se eu pego um conta-gotas e solto uma gota? É uma gota, né? E se eu solto outra gota dentro do copinho, é o quê? Quantas gotas? Como assim? Como é que você vai separar duas gotas dentro do mesmo copinho? Vira uma gota só. Não é mais duas gotas. Eu fiquei tentando achar uma ilustração para mim mesmo de como entender esse mistério de Deus, de que é tão unido que quando há um divórcio, é como se fosse uma amputação. Não dá para separar, cara. Biblicamente falando, espiritualmente falando, não dá. Por isso que para Deus não tem como explicar o divórcio, não é de Deus. Estão ligados ou não? Então o que aconteceu foi que ali os rabinos ficaram surpresos com o argumento de Jesus. Eles trouxeram uma hermenêutica com aplicação errada. E o pessoal que precisa entender isso, faz o curso conosco, fazer um merchan aqui agora, de hermenêutica e exegese bíblica, né? Para você entender o que eles estavam falando e o que Jesus falou. A hermenêutica dele era muito mais poderosa. A aplicação, a exegese dele, imbatível. Porque Moisés, ele estava dizendo, não foi Deus que criou o divórcio, foi Moisés, mas Moisés criou por causa do coração duro de vocês, para legalizar uma prática que estava se banalizando naquele tempo. E as mulheres eram que sofriam. Entende? Então, meus amados, o homem não tem poder de separar o que Deus juntou, a não ser que você faça por sua própria conta. No plano original de Deus, eu repito, casamento é heterossexual, é monogâmico e vitalício. Terceiro ponto, terceiro argumento. A dureza do coração e o adultério. Então, eles... já falei que Moisés consentiu, né? Falei que houve uma amputação na própria carne, mas que o adultério, que foi a única cláusula de exceção, coloca aí a cláusula de exceção, que é aquela lá do... Aí, ó. A única cláusula de exceção, Jesus disse, se perdoar, está resolvido. Existe o apelo do perdão e a bênção de Deus para um recomeço, para aquele que errou. Então, vamos lá. O Shammai, né? Os textos que o Shammai usou na hermenêutica dele e o Riley foi Deuteronômio 24, 1 a 4. Mas a aplicação não é a aplicação original do Criador. É possível ter o divórcio? É possível você se divorciar? É, mas não é essa a vontade de Deus. Não foi ele que planejou isso. É isso que precisa estar claro para nós. Não importa a idade, se é o grisalho ou se é o mais jovem. E aí, ó, o significado de porné, que foi o que ele disse, a única cláusula de exceção é se houver adultério, se houver fornicação, no caso lá no contexto cultural dele, que poderia ser até antes mesmo do ato do casamento, né? Então aí, ó, primeiro, o comportamento indecente, o Shammai dizia que tinha que separar, dar divórcio. E lei, qualquer caso em que a esposa desagrade o marido. E Jesus, comportamento imoral por parte da esposa, incluindo, mas não restringindo o adultério. Esse era o posicionamento majoritário que eles deveriam ter. Lá embaixo você vai ver o divórcio por causa da porneia. O Shammai exigia, o Riley exigia e o Senhor permitia. Por isso que é uma cláusula de exceção. Apenas se for por causa de adultério, se não houver confissão, perdão, reconciliação, aí não tem jeito, se legalizou, biblicamente falando. E a aplicação do padrão para divorciar o novo casamento. Shammai somente homem, Riley somente homem, e Jesus para ambos. E tem vários exemplos, estamos dentro do nosso tempo, que nós poderíamos ver, como, por exemplo, aquela mulher samaritana, né,
que tinha 5 maridos, aquela mulher se tornou uma evangelista, né, em Samaria, porque ela foi liberta daquela vida dela. Hã? Ah, quarto argumento, que foi a reação dos discípulos. Então, os discípulos questionaram Jesus, obviamente, porque eles estavam envolvidos naquela cultura dessas 2 escolas, né? Mas Jesus explicou que não era aquele o posicionamento do Pai, né, no plano do casamento original. Então, nós precisamos, mesmo os discípulos se assustando daquele jeito, Jesus não, vamos dizer assim, não tremeu nas bases e afirmou: então, se você não consegue, você pode se tornar o meu eunuco, nem se você não consegue viver sem ter intimidade, você tem que casar, e o casamento precisa ser para a vida toda. Coloca agora lá sobre quando um cristão genuíno deve casar. Eu também quero tocar isso com vocês, já é a reta final aqui, para a gente terminar. E aí você diz: pastor, mas o meu caso é diferente de todos esses aí, e eu estou querendo casar de novo. Aquela mulher eu não aguento mais nem ouvir a voz dela, aquele homem, quando ele chega perto de mim, eu me tremo todo. Eu diria assim: você tem que se tratar, viu? Porque você sabe de uma coisa, até aqueles casamentos arranjados. Você lembra que antigamente, no tempo dos coroné, que é o tempo do Zeca, do Sejão, eu não via essas coisas. O casamento era arranjado. Você sabe que na hora que faz aliança, você recebe a bênção do Senhor. Inclusive, os filhos se tornam benditos quando eles estão na aliança do casamento. Está na Bíblia. E ele chama de bastardo, que não participará da congregação, aqueles que não foram gerados na aliança do casamento. Isso é uma coisa que não se ensina mais, que não se traz mais. Então vamos lá. O que a Bíblia diz aí, ó? Aí eu vou lá para Paulo agora, 1 Coríntios 7. Quando um crente pode se casar novamente? Primeiro, vamos ler aqui. O laranjinha 1 ali. Cara, ou tu vai ter que matar a patroa ou pedir para o senhor levar, ou vice-versa. Senhor, leva esse homem que eu quero. Mas eu acho que ele não vai querer levar, não, viu? E aí está lá em 1 Coríntios 7, 39. E Paulo ainda diz assim: você pode casar de novo, desde que seja com irmão. Não vá casar com incrédulo. Tá certo? O segundo, se houver adultério. Vamos ler junto? Se houver adultério. Caso não haja confissão, perdão e reconciliação. Então, os textos aí, Mateus 19, que nós lemos. 1 Coríntios 7, 10 a 11. Coloca aí 1 Coríntios 7, 10 a 11, por favor. Vou ler esse texto com vocês. Primeiro Coríntios 7, 10 e 11. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve o quê? Pode passar. Mas se o fizer, que permaneça solteira, ou se reconcilie com ele. E um marido não deve se separar da esposa. Cara, só isso aí está dito. Não é para se separar. Tem que tratar. Tem que procurar ajuda. Se você puser a palavra de Deus em prática no seu casamento, o casamento vai ser abençoado. Você vai ser um exemplo. Você vai ser um instrumento de bênção para outros casais. Volta lá, queridão, agora, lá de novo no quadro. Terceiro. Olha só esse caso aqui. Se nascer de novo, se o... Consegue voltar para o PowerPoint lá? Cadê o pessoal daí, gente boa? Dá uma ajuda lá. Bom, se um dos cônjuges se converter, olha só esse ponto aqui, preste atenção. Vamos dizer que tem um casal, um deles se converte, e o que não se converteu
diz que não aceita o novo nascimento, a nova vida do cônjuge e decide ir embora. Eu quero divórcio. Eu não vou mais seguir no relacionamento. Porque você se converteu, você quer seguir Jesus e tal e tal. E aí, nesse caso, Paulo diz, 1 Coríntios 7, eu vou ler aqui para vocês. 1 Coríntios 7, 15. Diz assim: se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em liberdade. Agora, vamos lá. Aqui tem uma polêmica. Há um grupo que diz, podem ir, ele não diz que é para se casar. Mas há um grupo de estudiosos e doutores que dizem que ela deve, ou ele se separar, mas não casar de novo, porque a aliança permanece, visto que o outro está vivo. Essa é a NVT. Mas aí é uma questão de tradução. Eu olhei todas essas traduções. Você sabe de uma coisa, até pegando o gancho dele aqui? Se você puder, compre a Bíblia O Peregrino e a Bíblia Paulina. São Bíblias católicas, mas é a tradução mais fiel. Eu uso direto. Porque veja, aí está se falando de liberdade. Ele está liberto em dois sentidos. Ele é um cristão, você imagina. E vamos imaginar uma coisa, porque o texto parece que fica muito raso, né? Você imagina, você se converte, a esposa, vamos dizer que foi a esposa, e ela continua cumprindo o papel dela, até porque agora ela é uma crente, tanto é que ele diz antes disso aqui, que se o cônjuge crente, ele santifica o outro, né? Mas nesse caso, ele está dizendo, talvez tenha acontecido algum caso que o cara não aceitava de jeito nenhum. E ele disse, ou você deixa Jesus, ou você fica com o casamento. A pessoa teve a vida dela transformada, ela vai dizer, eu sigo Jesus. E ele diz, eu vou embora. Ela foi abandonada. Ou ele foi abandonado. Nesse caso, é dado a carta de divórcio. Fica publicamente que aquele casamento não existe mais. Agora, o ponto é, e deve casar de novo? Bom, há um grupo que defende que não, que ela se separou, o marido está vivo, e eles devem seguir, ela deve seguir a vida dela como solteira. No entanto, há um outro grupo que entende que naquele momento, semelhantemente o que acontecia lá em Moisés, quando ele dava a carta de divórcio, ela poderia casar com outro, mas jamais voltaria para ele, porque aquela amputação não tinha mais como remendar de novo. Então, na dúvida, agora eu vou falar eu, só um minuto, deixa você falar. Vou falar eu aqui, né? Eu entendo que se acontecesse isso, eu nunca vi um caso desse, tá? Eu estou só dizendo o que a Bíblia fala, então é polêmico, tá? Eu nunca vi um caso desse, minha vida toda de cristão. Mas eu diria que se acontecesse, eu diria assim, dependendo do caso, eu aconselharia a casar. Dependendo do caso. Porque vamos que Deus levante realmente uma pessoa. Não é casar por casar. Não é casar porque agora eu estou livre. A minha mãe ficou viúva aos 37 anos. Uma mulher jovem, bonita. E ela decidiu não casar. Ela tinha todo o direito de casar. Ela disse, eu vou servir ao Senhor e criar meus filhos. Foi uma escolha, ela tinha o direito. Entende? Então, por isso que eu digo, são pontos polêmicos, mas essa posição de Paulo também é a única. E são casos que eu ainda não vi. Pode falar, Sérgio. Não, mas aí não é isso. Aí se tornaram. Porque imagino tanto de gente que se casou no passado que
não eram cristãos, não, vamos dizer assim, não eram cristãos porque Jesus não tinha vindo, né? Não estava na aliança. Mas para Deus, como eu disse ainda há pouco, mesmo os casamentos arranjados, para Deus é uma aliança, porque ele se tornou um. Tanto que quando você se une fisicamente com a prostituta, você se torna um com ela. Então, nesse caso, Sérgio, não cabe esse princípio, né? Esse ponto aqui, nesse ponto que também é polêmico, né? E, como eu disse, só tem esse caso. Você lembra, já deixa eu te falar, você lembra do caso lá de Maria, né? E José, como nós já falamos ainda há pouco aqui. Quando ele soube que ela estava grávida, o que ele fez? Me traiu. Eu vou deixá-la secretamente. Porque tinha acabado ali, fornicação. O certo era ela ser apedrejada. Aí o anjo vem e diz, não faça isso. Então, veja, são situações, quantas Maria engravidaram desse jeito? Está entendendo? Então, tem coisas que a gente coloca, mas que não tem tanto parâmetro para a gente estar repetindo. Se surgir algum caso, a gente vai para a palavra e vai procurar a direção de Deus para entender como aplicar aquilo naquele momento. Pode falar, homem de Deus. Claro, ele está dando, é igual eu aqui, eu estou dando meu parecer. Mas tanto Paulo como eu aqui somos um homem de Deus que está baseado no entendimento bíblico para dar um conselho. Né? Não é um mandamento. Por exemplo, o divórcio é um mandamento? Não é um mandamento. O mandamento é até que a morte separe. Né? Pois bem, e o que mais? Para finalizar, eu quero falar sobre os sacerdotes. Ezequiel 44, 22. Olha como era muito sério isso. Por que eu vou terminar com o sacerdote? Em 2 minutinhos eu termino. Como houver algumas perguntas, eu já passei um pouquinho do meu horário, mas vale. Ezequiel 44, 22. Essa questão dos sacerdotes era também muito séria, porque a herança dos sacerdotes era o próprio Deus. Né? E eles deveriam ser o quê para o povo? 44, 22. Eles deveriam ser o exemplo máximo para o povo. Infelizmente, nós temos visto hoje muitos sacerdotes, entre aspas, casando de novo. E aí, o que acontece com isso? Você acaba criando aquele que no jurídico dizem, né? Como é a palavra que quando eu esqueci a palavra no jurídico, quando um juiz dá uma sentença, jurisprudência, isso aí então ele diz assim, você abriu uma brecha agora, eu vou usar o mesmo argumento porque você absolveu ele, agora vai ter que absolver esse. Então, quando isso serve para um mau exemplo também. Se o pastorzão lá, entre aspas, diz, aquele casamento foi o homem que uniu. Não tem nada a ver. Agora, essa loura aqui, ou essa morena, essa é Deus, que é 20 anos mais nova do que a anterior. tem muitos motivos, né? Para dizer que é a que Deus escolheu. Meu Deus do céu, eu ouvi isso, Jesus do céu. Mas olha o que ele fala sobre o sacerdote. Aí, vamos ler aqui. Poderão escolher a esposa somente entre as virgens de Israel ou entre as viúvas dos sacerdotes. O cara não podia, olha só, não se casarão com outras viúvas, nem com as mulheres divorciadas. Passa o próximo versículo. Ensinarão o meu povo a diferença entre o sagrado e o profano, entre o cerimonialmente puro e o impuro. Ou seja, eles disseram assim, vocês são a minha maior expressão, são a maior expressão da minha lei. Para você ver como esse mistério realmente é profundo.
O que nós notamos hoje é que há uma simplificação da lei de Deus em função de um interesse humano. E eu quero dizer para vocês, aqui para a gente encerrar, que Deus tem bênção para você que já está aí com 20, 30, 40 anos de casado. Há 2 anos, uns 3 anos atrás, eu organizei uma ida para um hotel all inclusive aqui da igreja de alguns. E eu sempre faço isso com a Sueli, a gente viajava, agora está mais difícil por conta de alguma dificuldade do Mateus, ao menos 2 vezes por ano, só nós dois. 4 dias fora, e a gente quer desfrutar da companhia do outro, conversar, comer onde a gente quiser, sair, dormir até tarde, ou acordar bem cedo, porque nós somos um. É muito bom desfrutar o envelhecimento com um amigo, com uma amiga. É muito bom poder contar com uma pessoa ao teu lado que te conhece há décadas. Que justificativa daria para recomeçar de novo? Até por conta dos princípios que o Senhor tem na sua palavra. Claro que há casos, há situações, e às vezes alguns fizeram alguma coisa que não tinham conhecimento. Lembra que nós brincamos aqui com as leis do trânsito? Tem sinal que você não conhece. Teve um irmão aqui no Amigo de Fé, que a gente sempre traz muito ensino, né? Esses anos todos. E um dia ele chegou assim, pastor, ainda vai ter mais alguma coisa para a gente aprender? Eu digo, meu irmão, a palavra do Senhor, ela é infinita, ela é infindável. Ela não é nova, mas ela se renova. E seus princípios são imutáveis. Mas ela é resposta para tudo. Em todos os tempos, em todas as eras. Ela é suficiente em si mesma para tratar todos os casos. Então, a minha palavra final para os sacerdotes, para as ovelhas, é a de Jesus. O casamento é homem e mulher, hétero. O casamento é vitalício. A gente precisa ter a consciência de que não podemos remover as bases. Eu vou repetir, são 3, só falei 2, né? Ele é hétero, ele é monogâmico, é um homem para uma mulher, e ele é vitalício. Vamos repetir junto? No plano de Deus, o casamento original é o quê? Só a morte pode parar o teu casamento. Amém? Glórias a Deus.